Fala pessoal, tudo bem? Coach Germano aqui, trazendo um vídeo para vocês informativo. Muita gente vem me pedindo para mim como que se trabalha em cada call, como que se faz uma divisão de loot, rotação, marcação. Eu decidi começar a trazer esse conteúdo aqui para que vocês sempre que precisarem de alguma coisa possam vir até aqui e obter esse tipo de informação, tá bom? Lembrando que nada que eu vou passar aqui é uma regra ou um padrão de como se fazer aquilo, porém é apenas mais uma ideia ou uma variante de como vocês podem estar efetuando aquele tipo de coisa, tá bom? A gente vai começar hoje pela cidade de Cape Town, que é uma cidade de ponta de mapa, onde o seu squad geralmente vai estar trabalhando na segunda instância, então é uma call de progressão que o seu squad vai estar fazendo o avanço aos poucos em direção a safe, trabalhando juntamente com o guys ou na ponta dele. A divisão de loot, a primeira sempre que a gente aprende é a divisão de loot caindo solo, quando nenhum outro squad vai cair juntamente com a gente. Uma coisa que pouca gente sabe é que a própria Garena ela já disponibiliza isso pra gente se a gente for parar para prestar atenção, tá bom? Então se você for reparar, aqui ó, é a primeira área de loot, tá bom? Geralmente quem faz essa queda aqui é o nosso suporte. A segunda divisão de loot, se você for reparar, tem um espacinho entre essa área azul e essa área aqui, ó. Então a gente tem a segunda área de loot aqui, com essa pontinha aqui também. Depois a gente tem a estrada aqui dividindo toda a terceira área de loot. Então a gente já pega aqui, ó, a terceira área de loot, que seria essa daqui. A área do meio, geralmente quem efetua essa divisão de loot é o nosso granadeiro. Essa ponta aqui laranja, quem faz geralmente é o nosso segundo rush, tá? E a gente tem aqui a rua dividindo mais uma vez a terceira área de loot, que vai ser esse lado do outro lado da estrada, e a parte de Keraton, que também pertence aqui a Cape Town como complemento de loot, tá? Germano, como que funciona essa divisão de loot aqui, tá? A divisão de loot sempre de todas as calls, ela vai sempre variar de acordo com qual o objetivo do seu squad. Então, por exemplo, se o nosso squad ele tiver a ideia de sair de Cape Town e dominar a loja de pack, o que que vai acontecer? Esse cara, primeiro rush, que vai fazer esse loot da área verde, ele vai cair nessa ponta dessa casa, vai vir para essa casa, passa em direção a Keraton, domina a casa verde e vai em direção à loja de pack para efetuar a sua compra lá, tá bom? Mesma coisa o cara da área laranja, que é o segundo rush. Sempre quando a gente vai sair da nossa call é importantíssimo que a gente não saia sozinho para não acontecer nenhum tipo de imprevisto. Embora seu squad possua moedas suficientes para comprar você novamente, é sempre aconselhado que você sempre saia na companhia de algum companheiro seu de equipe para que a gente diminua a quantia de risco, certo? Então o segundo rush, ele vai fazer o loot aqui da parte da escola, vai passar em direção às casas e vai, juntamente com o seu companheiro de equipe, primeiro rush, fazer a sua saída em direção à Casa Verde. Diferente do nosso granadeiro e suporte, que vão fazer o loot aqui mais centralizado e próximo da lojinha de Cape Town, onde eles podem efetuar a sua divisão de loot, fazem o seu loot aqui e já vem em direção à lojinha, tá? Então, o nosso suporte e o nosso granadeiro já podem efetuar a lojinha aqui dentro de Cape Town, fazendo seu loot aqui por dentro e finalizando na lojinha e depois juntando com o seu squad para efetuar o avanço e subida em direção à lojinha de pack, onde existe a possibilidade do primeiro confronto caindo nessa call sozinho, tá? Então essa seria a divisão de loot caindo sozinho dentro da cidade de Cape Town. Lembrando de que isso não é uma regra, existem diversas variantes que você pode efetuar juntamente com o seu squad. Porém, sempre a nossa divisão de loot ela vai ser virada em direção ao posicionamento que a gente tem intuito de dominar. Então, por exemplo, se o nosso jogador primeiro rush cai aqui em Keraton, vem até aqui no final do seu loot, e depois ele tem que voltar toda essa área para ir novamente até a Casa Verde para conseguir dominar a lojinha de pack, a gente acaba perdendo muito tempo, tá? E tempo sempre é crucial. Todo o tempo que a gente consegue reduzir na nossa no que a gente tem que fazer no início de partida é essencial para o nosso mid game e posteriormente para o nosso endgame.
tá bom? Então, a gente sempre faz a nossa divisão de loot sempre em direção ao nosso objetivo final, tá? Então, laranja, ele vai fazer aqui a divisão de loot sempre virado para onde ele tem o intuito de fazer a sua próxima movimentação. Sempre não fazer o nosso loot contra a nossa direção de saída. Tá? Então, por exemplo, se a gente vai sair com uma rotação em direção a Sentosa, por exemplo, esse cara da linha verde, ele vai cair aqui em Keraton e depois ele passa para cá, passa na loja e sai para Sentosa. Mesma coisa o laranja, ele vai fazer o seu loot e já vai sair aqui em direção à loja que vai passar em direção a Sentosa. Ah, vamos sair em direção a Cotatua. Não tem problema também os jogadores aqui da ponta jogarem aqui na lojinha depois para a gente poder estar saindo para cá em direção à cota, tá? Mas sempre não fazer o nosso jogo de divisão de loot contra a nossa saída, beleza? Agora a gente entra na parte de contestação de queda, tá? Germano, a gente tá caindo contestado, tem outro squad caindo juntamente conosco, a gente vai acabar tendo uma trocação de início de partida. O que a gente tem que pensar sempre em uma contestação de cal? São 3 fatores que a gente vai sempre pensar a hora que a gente tá caindo e existe outro squad caindo juntamente conosco. Quais são eles? Primeiro, vai ser o domínio da maior área possível, tá? Então, dominar a maior área possível aqui da cal que a gente puder. Segundo dos pontos vai ser ter o domínio da nossa lojinha da cal, se ela possuir. Se ela acabar não possuindo, a gente elimina esse ponto. E o terceiro é sempre ter a vantagem de posicionamento. Então, a briga sempre das cals vai ser pela lojinha. Tá? A gente vai sempre brigar aqui pela lojinha, porque se caso a gente caia sem recurso, a gente consegue comprar ele na lojinha. Se a gente acabar perdendo um jogador, a gente consegue comprar ele novamente na lojinha. Então, sempre a nossa briga vai ser para ter o domínio da lojinha. Pensando em uma contestação de cal com apenas mais uma equipe, tá? Vamos começar aos poucos a esses tipos de estudos. Mas pensando em uma contestação de cal com apenas mais uma equipe, a gente tem que brigar pela lojinha, tá? Então vamos lá. A gente pegaria, por exemplo, com um suporte aqui na parte das casas amarelas, por conta de que ele conseguiria se posicionar em uma vantagem de altura, onde ele conseguiria dar um cover bastante para nossos companheiros de equipe. Então, quando a gente vai pensar em posicionamento do nosso suporte, ele sempre tem que pegar uma posição onde ele tenha uma grande área em aberto, que ele consiga fazer um cover para a nossa equipe, ou um posicionamento em altura. Aqui nas casas amarelas, ele consegue ter tanto um pouco de altura, quanto uma área em aberto para ele conseguir dar cover. Tá bom? Então a gente botaria nosso suporte aqui, o nosso granadeiro nas 2 casas da lateral, e aqui na frente a gente conseguiria fazer uma divisão de 1,5 casa para um rush e 1,5 casa para outro rush, ou então ele pegar uma casa amarela aqui na lateral também. É apenas uma ideia, existem várias variantes, você pode trabalhar da maneira que você preferir, mas essa seria uma ideia de contestação de cal, tendo domínio de um high ground aqui das casas amarelas, tendo domínio de uma área aberta para que ele consiga dar cover, dominando as proximidades da lojinha e impedindo que os jogadores adversários consigam aí efetuar o domínio da mesma, tá? Já em contrapartida, né, a gente pode ter um domínio de uma segunda área, né, que a gente poderia, por exemplo, botar um jogador aqui, né, os jogadores a equipe adversária já está caindo aqui na área das casas amarelas. O que a gente pode fazer? Coloca um jogador, eu vou tirar essa primeira área aqui para vocês acabarem não se confundindo, mas cair um jogador aqui nessa área, um jogador caindo aqui logo ao lado, pegando as casas aqui da lateral, o outro jogador pegando um pouco mais aqui embaixo, e o nosso suporte pegando aqui mais uma vez o nosso high ground, né? Então o suporte mais uma vez dominando aqui as casas do God dessa vez, porém dominando o high ground, onde ele vai ter uma área aberta para conseguir trabalhar e dar cover para sua equipe e conseguir trabalhar uma área bastante do mapa, dominar a proximidade da lojinha e ter o high ground para dar cover para seus companheiros de equipe, tá? Lembrando de que nada disso é uma regra ou um padrão, apenas uma ideia para que vocês possam trabalhar. Sempre as estratégias que vocês forem utilizar vão ser baseadas de acordo com o que vocês pretendem fazer dentro de partida. Eu só vou começar a fazer essas produções de conteúdos aqui no YouTube para vocês que vocês possam ter novas ideias. E quando precisarem de alguma coisa, vou lá no canal do Germano ver se eu encontro alguma coisa por lá.
Beleza? Então, rapaziada, muito obrigado para quem assistiu até o seguinte momento. Tiverem alguma dúvida, alguma ideia, alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário de todo mundo aí e ver o que vocês precisam, o que vocês querem para que eu possa vir trazendo aqui para vocês nos próximos vídeos. Beleza? Forte abraço do Germano, até o próximo vídeo. Valeu, falou!